E aí eu já vou começar aqui com o conteúdo para a gente não perder muito tempo, que eu consiga também falar tudo que eu preciso falar hoje, né? E hoje a gente vai falar sobre essa bagagem do contador de histórias. As perguntas de vocês que eu não consegui responder hoje, eu respondo tudo amanhã, tá bom? Então, se eu esquecer de responder alguma pergunta que você fez hoje, me faz amanhã também novamente, que eu te respondo. O chat, antigamente, o chat ele ficava disponível, né? Depois que a aula ao vivo terminava. Hoje em dia parece que não está mais ficando, aí não dá para recuperar essas conversas, as perguntas e tudo mais, né? Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre a bagagem do contador de histórias. E eu queria que você me dissesse aí no chat o que você acha que é essa bagagem do contador de histórias. Eu queria saber se vocês imaginam que é isso, né? Porque o que a gente guarda, né, numa mala, numa bagagem? O que é que se leva na bagagem, né? A Lívia falou aqui, vivência. Tudo bem? Vivência. Faz parte demais dessa bagagem do contador de histórias. E não é somente a vivência como contador de histórias, mas é a vivência como ser humano, como pessoa que habita este mundo que um dia se acabará, né? Essa é uma das coisas ali que está dentro dessa bagagem, tá? Histórias e alegrias sempre, sempre histórias. E essa alegria, essa diversão que é contar histórias, né? Porque eu trabalho com o seguinte, eu conto histórias porque isso me diverte, porque isso me alegra, porque isso me traz felicidade. Então, a gente precisa, nesse processo todo, também se divertir, enquanto conta histórias, né? As experiências, né? Experiências, vivências de vida. E as experiências também como contador de história, tá? As vivências como contador de histórias. Do momento em que você se propõe a começar a ler para outras pessoas, a começar a contar histórias para outras pessoas. Experiência. O conhecer e experiências como ouvinte e contador. A Sandra chegou num ponto que eu preciso abordar com vocês, que eu vou abordar com vocês hoje. Não sei se vocês percebem assim como eu creio que sim. Mas hoje em dia, parece que as pessoas estão muito menos dispostas a escutar. E mais dispostas, às vezes, até a falar mais do que a escutar. Sabe? Parece que é cansativo escutar o outro, é cansativo parar para escutar. Nos aplicativos como WhatsApp e Telegram, a gente vê aquele... Quando a pessoa manda uma mensagem de áudio, a mensagem tem que ser curta e muitas vezes a pessoa ainda escuta numa velocidade, né, maior, 1,5, 2, né? Se tivesse 2,5, a pessoa ainda escutaria em 2,5, porque é para terminar logo, né? Não se tem essa paciência de escutar o outro do modo como ele fala, do modo como é dele falar, né? Gente, eu gosto de áudio grande, porque eu sou uma grande escutadora de podcasts. E para mim, podcast bom é aquele podcast que tem de 2 horas para frente, porque eu gosto de ficar escutando as pessoas ali falando. Claro, tem que ser uma conversa que eu acho bacana escutar. Agora mesmo, eu estava assistindo um podcast do podcast inteligência.com com a Ana Beatriz Barbosa. Ela é psiquiatra e ela estava falando sobre medos. Vocês podem até ver depois, né? Falando sobre medos, só que é uma coisa bem mais aprofundada. Falando sobre serial killers, que é um tema assim que eu acho muito bacana de conhecer, né? Essas coisas, né, gente? Não sou psicopata, mas eu acho muito bacana conhecer sobre esses temas. Então, assim, é muito legal a gente começar a ver como é que está a nossa qualidade de escuta. A gente está parando para escutar? Porque nessa bagagem do contador de histórias, a escuta, ela
precisa ser vivenciada, né? Essa escuta de si, sabe? A escuta de quando eu estou falando, de quando eu estou contando histórias, como é que está essa minha contação de histórias, a escuta do outro, a escuta de outros contadores, conhecer outros contadores, escutar outros contadores, participar aí de festivais de contação de história, onde você vai escutar outros contadores. Isso faz parte da bagagem desse narrador e isso vai agregando muito a você. Aí aqui eu quero que vocês tomem um cuidado. Quando a gente escuta muito outros contadores de histórias, às vezes se impregna na gente o modo dele contar e a gente acaba contando como ele conta e não como nós contaríamos. Deu para entender? Não como a gente contaria ali, aprenderia a contar no nosso processo, mas a gente está escutando tanto aquela pessoa que a gente admira que a gente começa a contar como ela. Então, ouvir contadores de histórias é super necessário, é bom para o nosso crescimento, mas a gente tem que ter esse cuidado de não pegar esses trejeitos do outro. A gente tem que imprimir ali, na nossa contação, o que a gente é, o modo como a gente gosta de contar histórias. E tudo isso está dentro da bagagem desse contador. Os regionalismos estão dentro da bagagem desse contador. E a observação de mundo está tudo dentro da bagagem desse contador. Aí eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu sempre dou, porque eu acho que ele é bem prático. Vocês sabiam, começando assim, vocês sabiam que aqui da Terra, de onde a gente está situado, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver o quê? Um bocado de estrela, a gente vai ver as nuvens, mas a gente também pode ver satélites. São um pouco mais difíceis de serem observados, mas dá para observar. Quando eu vi o primeiro satélite assim, primeira vez, a olho nu, eu achava que era um drone. Aí eu fiquei, meu Deus, esse drone tão alto, eu não sabia que existia drone tão alto. Aí eu fiquei, meu Deus, é o Google espionando a gente. A gente não tem mais nem paz dentro da própria casa, porque o Google fica passando com drone ali. Aí depois eu descobri que não era o Google me espionando, eram satélites. Tem até um aplicativo, eu não vou saber dizer para vocês agora, porque eu não instalei no meu celular, instalei no celular do meu esposo, então não me lembro do nome do aplicativo. Mas aí ele diz qual é aquele satélite que está passando naquele momento ali. Aí você começa, né, vai aprendendo o nome dos satélites. E outra coisa que a gente consegue ver até 5 planetas a olho nu, que são Júpiter, Vênus é muito brilhante, Júpiter também, Saturno, Mercúrio e Marte, se eu não me engano. Você consegue ver eles a olho nu, né? Aí tem um aplicativo chamado Mapa Celestial, que você consegue saber qual planeta ali que você está olhando, você consegue saber o nome das estrelas. Aí, por que eu estou falando isso, certo? Isso vem da base da observação, e tudo isso você pode incluir nas suas histórias. Como assim, Patrícia? Eu vou contar uma história que fala sobre planetas, sobre estrelas, sobre astronomia, principalmente para as crianças, né? Elas gostam muito dessas histórias. E aí eu posso meter ali dentro daquela história esse meu conhecimento. Eu posso colocar esse conhecimento para depois da história, quando eu for conversar com essas crianças, sabe? E aí você pode falar com elas. Vocês sabiam que quando você olha para o céu assim, de noite, muitas vezes dá para ver os planetas, alguns planetas você fala dos planetas e tal, né? Dentro do seu conhecimento, dentro da sua observação. Então, tudo isso vai fazer parte, gente, dessa sua bagagem, né? Quando você observa, sei lá, o bater de asas de uma borboleta, o modo como os pássaros migram de lá para cá, isso tudo acaba entrando dentro dessa sua bagagem como contador de histórias. E a nossa bagagem, ela nunca para de agregar coisas, mas ela também nunca para de jogar coisas fora. Coisas que não tem mais sentido nenhum para você. Aí eu vou só dar uma olhadinha aqui no chat. Gostar de ouvir histórias é sempre o primeiro passo. Sempre. Sim, Inês, tem pessoas que são repetitivas. Aí é mais difícil mesmo.
É bem mais complicado, né? De escutar, mas é sempre bom a gente treinar essa escuta atenta, né? Às vezes a pessoa é muito repetitiva, tem alguma coisa ali que a faz ser assim, né? Nós somos constituídos, né? Nossa história é muito longa e nós vamos sendo constituídos ao longo dela, né? Sim, pois é. Aí tem coisas que a gente vai tirando. Sabe aquele e-book que vocês receberam? Ele tem 26 páginas, mas ele tinha, eu acho que quando eu comecei a fazer ele, primeira versão dele, devia ter umas 15, 16 páginas. Eu não me recordo muito bem, mas era mais ou menos isso, porque eu agreguei muita coisa mesmo nessa nova versão. E aí, tem uma parte lá que eu acho que fala sobre... acho que é o início antes do início. E a gente pode usar cantigas da tradição oral, pode usar musiquinhas, para iniciar mesmo a história, isso com as crianças, principalmente, para iniciar a história antes de começar a história. Aí, conheço um jacaré que gosta de alguma coisa. Vale, eu só lembro agora a versão que eu fiz, que é assim, ó. Eu conheço um jacaré que gosta de contar histórias. Preste atenção, se não o jacaré, como seu nariz e o dedão do pé. Na época que eu fiz essa versãozinha, para mim fez muito sentido. Preste atenção, se não o jacaré, como seu nariz e o dedão do pé. Ficou, tipo, bem ritmado, bonitinho, né? Essa é uma versão da versão original, tá bom? E aí, depois, eu acho que depois de alguns meses, eu fui ler aquilo e aquilo não fez sentido para mim, sentido nenhum. Por quê? Porque eu estudo constantemente sobre narração de histórias e a gente não precisa mandar a criança calar a boca. Não precisa ficar mandando a criança calar a boca. A gente pode fazer um combinado com ela antes de começar a história. Gente, vamos fazer um combinado aqui? Olha, eu vou contar a historinha para vocês. Aí, no final dela, a gente conversa. Vocês podem tentar fazer um combinado assim, mas não precisa ficar dizendo para a criança fazer silêncio direto, para a criança calar a boca, para meter medo na criança através da musiquinha. Poxa vida, o jacaré vai comer o nariz da criança e o dedão do pé, só porque ela não ficou quietinha. Por favor, né? Por favor. Minha concepção, tá bom? Isso é muito paia. É muito paia mesmo. Então, eu sugiro que não façam. Encontrem cantigas mais interessantes, né? Encontrem modos de iniciar que seja mais interessante do que mandar a criança calar a boca e ficar em silêncio o tempo todo da história, porque isso não vai acontecer. A criança vai falar, a criança vai exprimir o que ela quiser exprimir, porque ela é um ser humano que está em formação, ela é um ser humano que às vezes precisa falar na hora que quer falar. Por quê? Porque ela sentiu alguma coisa com relação à história, porque ela ficou com alguma dúvida na hora da história, né? Então, você não precisa ficar mandando ela calar a boca, nem... Menino, o que é? Isso é muito ruim e isso gera uma lembrança chata, ruim, daquele momento que deveria ser um momento prazeroso, tá? Eu já estou entrando em outra seara. Eu falo isso muito bem lá no outro curso, mas é isso, não ameacem as crianças quando forem contar histórias, por favor. Não é legal, não. Mas, enfim, tudo isso, gente, vai fazendo parte da bagagem da gente e vamos agregando e desagregando coisas, viu? Como eu falei lá na primeira aula, a gente vai aprendendo e desaprendendo. Não tem problema nenhum. Eu estou em constante estudo sobre a narração de histórias. Se vocês querem fazer uma coisa legal, estejam em constante estudo sobre a narração de histórias. Talvez algumas pessoas que estão aqui no meu curso querem apenas algumas dicas para contar histórias na biblioteca, para contar histórias na sala de aula, contar histórias de uma maneira legal, de uma maneira envolvente, de uma maneira bonita, de uma maneira divertida, que seja divertida também para você. Mas meu chamado, meu convite é para que você também se proponha um pouco mais, para que você consiga realmente levar algo de excelência para aquele público e que fiquem boas memórias daqueles momentos, porque uma contação de histórias não é só uma contação de histórias, é um momento de sociabilização,
É um momento onde você está ali reunido com várias pessoas e você vai compartilhar uma história que você gostou muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes. Você vai compartilhar ali uma história que você gostou, uma história que vai ajudar aquela criança, de repente, a lidar com medo, a lidar com luto. E quando a gente vai conversar sobre histórias, né? Que falam de sentimentos, que falam de valores, de comportamentos, a gente não precisa também ficar frisando naquilo, não. Aí eu já vou passar para a parte de repertório, porque quando eu estou num curso gratuito assim, aí vai surgindo várias coisas, né? E eu vou falando assim, encarreado, tá? Se vocês acharem que eu estou muito rápida, vocês me digam, mas aí a gente tem um tempinho bom ainda. Então eu vou só pegar uma história aqui para mostrar para vocês. Eu não vou ler, tá bom? Porque eu não posso. Se chama Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro. É uma história de luto, tá? E eu ainda não sei mediar histórias de luto. Ainda não, eu acho que eu ainda não tive assim uma experiência, né, para poder mediar realmente histórias de luto. Eu não sei se eu saberia como lidar com isso, mas em algum momento a gente precisa encarar, né? Lidar com essas histórias assim. Mas enfim, o Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro é uma história da Glenn Ring-Tabbit e da Charlotte Pardee, né? E ela é da Companhia das Letrinhas, e ela fala de duas crianças, né? Que estavam tomando um chá com a morte, né? Tinha essa figura da morte e tudo mais, e a morte estava triste porque ela teria que levar o avô delas embora, né? E às vezes, quando a gente vai mediar histórias assim, de luto, de dor e tudo mais, a gente tende a colocar de forma assim. Deixa eu explicar melhor, né? A gente tende a querer dar um significado só para aquilo, sabe? O nosso significado. Só que quando você media histórias que falam de valores, de comportamento, de sentimentos, a criança, que é com quem geralmente a gente vai medir essas histórias, a criança, ela tem sentimentos e ela quer expor esses sentimentos. Então, deixe que a criança exponha os sentimentos dela e converse. Porque muitas vezes a gente também quer colocar moral no final da história, sabe? Ai, é muito chato, gente, a minha opinião sobre isso, tá? Tudo aqui é minha opinião e os meus estudos sobre. Mas a gente não precisa ficar também dando moral da história toda vez, não. Se você quer propor uma conversa, proponha uma conversa e deixe que todo mundo fale sobre aquilo. Deixe que todo mundo compartilhe sobre aquilo e compartilhe a sua visão. Deixe claro, gente, a minha visão é essa, mas eu quero escutar de vocês, porque a minha visão não é única. Eu não sou a dona da verdade, nunca serei. Né? Porque cada pessoa tem o seu contexto, cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa lidar com o luto de uma forma, com o medo de uma forma, com a alegria, com a tristeza de uma forma diferente, tá? E as histórias, né, o nosso repertório, também fazem parte dessa bagagem. Então, busquem conhecer histórias que falam sobre valores, sobre comportamento, sobre sentimentos, mas também que essas histórias não sejam histórias taxadas. Por exemplo, você fala de medo. Aí na história só tem assim: medo é não sei o quê, 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 medo é não sei o quê. Não tem um enredo, não tem uma história, não tem algo assim que prenda, não tem nada na história. Só diz que medo é isso, isso e aquilo, tá bom. Qual é a graça de escutar uma história assim? Não tem graça nenhuma. Então, busca histórias que explanem sobre isso. Tem um livrinho que é muito legal, gente, que eu choro toda vez que eu leio. Eu sou muito chorona, então tem muitos livros que me fazem chorar e por isso eu ainda não tenho coragem de contá-los, porque a gente primeiro tem que superar isso, tá? Esse choro que essa história nos traz para daí contar, tá legal? Não é muito legal você estar contando uma história e no meio da história começar a chorar copiosamente, é meio estranho. Ilha das Lágrimas. Ilha das Lágrimas é um livro do Rodrigo Romão Xavier. Eu vou até colocar aqui para vocês. O microfone fica bem no meio. Meu filho, não caia! Você pode cair.
das Lágrimas, de Rodrigo Romão. Pronto, não tá só assim. Botei Romão aí com a R minúscula, mas vocês relevam. Ai, coloca na aquisição da sua biblioteca. É muito lindo esse livro. Ai, meu Deus, choro copiosamente. Pronto, é o que a Cris fala de estressar o sentimento, né? Não é isso mesmo. Enfim, aí tem o Ilha das Lágrimas, ele é um livro que fala sobre sentimentos, e ele também fala um pouco sobre masculinidade, né? Porque o meninozinho, ele vai perguntar para o avô se homem pode chorar. Aí ele diz que, o avô dele diz que sim, que mesmo ele sendo um marinheiro e tudo mais, ele sempre chorava quando alguma coisa, né, o afetava para chorar, enfim. Aí o avô dele começa a contar uma história de um dia que ele estava em alto mar e teve uma tempestade, ele foi parar numa ilha muito diferente, onde todas as plantas choravam. E aí, né, ele se encontra com a planta da alegria, da felicidade, da raiva, da tristeza, e cada uma dessas plantas, elas dizem por que elas choram, né? E aí ele fala assim, ai, caramba, olá, desculpa incomodar, mas estou perdido nessa ilha que muito me intriga. Por que você chora? Ele sempre fazia essa pergunta para cada uma das plantas, né? E elas respondiam, né? Ah, eu choro porque isso e aquilo, explicando um pouco o que é aquele sentimento, mas de uma forma bem bonita, bem poética. E esse é um livro muito legal para que você converse com as crianças sobre sentimentos, né? Porque às vezes uma criança ali do, sei lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ela tem os sentimentos, mas ela ainda não sabe nomear esses sentimentos. Então, são livros muito legais para que a criança realmente aprenda aí a nomear esses sentimentos. Mas não é desse livro que eu ia falar, não, que me faz chorar copiosamente, não. Era do Bilica Chorona. Meu cachorro tá aqui esperando para alguém abrir a porta. Só um instante. Abriram a porta para ele. O Bilica Chorona, eu não me lembro agora quem é a autora, mas acho que é Isabela Borges, mas eu não tenho certeza. E a Bilica Chorona fala de uma menina que ela chorava, e aí as pessoas choravam por muitos motivos, porque muitos motivos nos fazem chorar, né? Sejam causados por uma dor física, sejam causadas por sentimentos. Só que aí mandava ela engolir o choro. Aí ela foi engolindo esse choro, até que teve um momento que ela não aguentou mais e ela explodiu. Aí, um tempinho depois, ela estava em casa e ela escutou algo que parecia com um choro. Aí, quando ela foi ver, era a mãe dela que estava chorando. E ela não sabia que adultos choravam, porque ela nunca viu adultos chorando. E aí, a mãe dela pegou e explicou por que ela estava chorando, né? Porque ela sempre chorava escondido. Ela disse que guardava as lágrimas em potes, né? Cada pote era de lágrimas, tinha um sentimento específico, né? E aí a Bilica vai dizer, não, mas você pode chorar, né? E é uma história, assim, muito linda, gente. Ah, já me dá não sabe um negócio, assim. É muito massa. Lá no meu Instagram, não sei se todos aqui conhecem, mas é o @uma_bibliotecária. Lá tem um post que fala sobre alguns livros que são muito legais para contar histórias sobre sentimentos. Deem uma olhada lá, que são dicas assim maravilhosas. E essas histórias eu li em um aplicativo chamado Bamboleio. Aí já vai uma dica para vocês aí aumentarem o arsenal de histórias de vocês com histórias de autor, tá? Porque existe uma diferença entre histórias de autor e histórias da tradição oral. Que as histórias da tradição oral são aquelas que foram sendo passadas de geração em geração, e as histórias de autor são essas que a gente, né, tem acesso, tem o nome do autor, tem ilustrador e tudo mais, assim. A história da tradição oral, ninguém sabe quem foi a primeira pessoa a contar, né? Teve pessoas que recolheram e tudo mais, mas ninguém sabe quem foi as primeiras pessoas a contar essas histórias. Aí é só uma diferença básica, tá? Então, nesse aplicativo, vocês vão encontrar muitas histórias de autor. E aí, não é publi,
Eu sempre falo isso, não é publi, mas ele só custa R$ 20 a assinatura e vocês têm acesso a um mundo de histórias. Porque às vezes, aí por que eu dei essa dica? Porque às vezes você não tem acesso muito facilitado a uma biblioteca, onde você vai ter ali um acesso aos livros infantis, porque eu sei que a maioria aqui está interessada nessa parte mais infantil, né? Posso estar enganada, mas acho que a maioria está interessada de contar histórias para crianças, né? Então, às vezes você não tem acesso a uma biblioteca e tudo mais, e às vezes na biblioteca mesmo não tem tanta variedade, né, de acervo. E esse acervo ele vai crescendo, obviamente, né? Mas aí tem esse aplicativo do Bamboleiro que ajuda muito com isso, né? Mas sempre que puderem, tenham o livro físico, peguem no livro físico, é muito bom, gente, é muito massa esse diálogo que a gente tem com o livro físico de poder andar para lá e para cá sem ter perigo dele descarregar. E lá tem muitas histórias de sentimentos e tal. Vocês conseguem encontrar muitos. Algumas boas, muito boas, e algumas não tão boas. Mas é isso, né? O mundo da literatura vive disso, de boa e de ruim literatura. Mas sempre lembrando em consideração uma coisa. A minha opinião é a minha opinião. Né? Não tem, né? Enfim. Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns livrinhos, tá? Que eu tenho aqui. Quando eu estava em quarentena, trabalhando na biblioteca ainda, trouxe um bocado de livro, porque eu precisava gravar histórias, né, para as crianças da escola. Aí eu também aproveitava, né, nos cursos eu mostrava todos esses livros. Bem-vinda, Alessandra. Bem-vinda. Eu vou começar aqui mostrando para vocês isso aqui. Eu acho que não tem à venda, mas eu vou mostrar mesmo assim, só pela caixinha. Então. Isso aqui é a Caixa Cascudo de Histórias. Ela tem várias histórias da tradição oral, assim, em fichinhas. Na frente tem a ilustração e atrás tem a história, né? Algumas são bem extensas, algumas são bem curtinhas e tal. E é muito legal ter esse contato, assim, porque são versões que foram, né, diminuídas aí. Gosto muito disso aqui. Já fiz trabalho com isso aqui com as crianças do 5º ano, contando essas histórias para elas. Elas que escolhiam as histórias, aí eu ia e contava para elas. Não quer fechar, né? Uma aqui. Esse aqui é o Patinho Feio. Essa aqui é de uma coleção da Melhoramentos. O autor e o ilustrador é o Atílio, tá? E ele é bem simplesinho. Ele é para bebês mesmo. É para os pequeninos. Pequituchos, né? Tem uma ilustração assim bem fofinha, uma ilustração que complementa o texto, e o texto é bem pequenininho mesmo, bem pequenininho. É daquele tipo de livro que você usa para fazer mesmo uma mediação de histórias, né? Dessa história aqui. Muito legal. Esse daqui, ai meu Deus, eu esqueci, eu acho que é da Jujuba, a editora Jujuba, que aí ele entrou de promoção, acho que eles estavam com 50% de promoção, da Jujuba mesmo, que se chama Marcel Selmar, vou mostrar um pouquinho para vocês, que aqui tem o escafandrista e aqui o astronauta. Gente, eu queria ser astronauta quando eu era adolescente, mas aí eu fui barrada pela física. Não enfrentei o monstro da física. Aí, hoje em dia, eu sou contadora de histórias. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. E aí, ele vai mostrando as semelhanças entre as coisas que tem no céu e as coisas que tem no mar. Tipo, a estrela do céu e a estrela do mar. A nuvem e a onda. Né? E esse é o tipo de livrinho que é o livro imagem, né? O livro álbum, que aí você usa mesmo como mediação com aqueles pequenos, e aí você vai perguntando, você pode ir perguntando para ele, né? Ai, mas o que é isso aqui? E o que é isso aqui? Né? E você vai travando aí esse diálogo com as crianças sobre com as crianças que já falam, né? Com esse livro, né? E as que não falam ainda, você vai mostrando e tudo mais, vai gesticulando, vai falando com ela, que ela não vai compreender ao todo, mas ela vai
amar aquele momento com você. Aquilo vai ficar com ela, tá? Esse livro aqui é um livro da Regina Machado, é um livro de histórias. Ele se chama Nasrudim. Vou só colocar aqui para carregar o notebook, porque está quase descarregando. Pronto, aqui o negócio aqui é tudo ao vivo. Esse aqui é o Nasrudim. O Nasrudim, ele é um contador de histórias, ele é um sábio, né? Na verdade, ele é um sábio, eu acho, se não me engano, árabe. Só que, assim, tem algumas coisas dele que são muito extremas, sabe? Umas coisas sábias, assim, muito, muito doidas. E nesse livro aqui, as crianças escutam a história do Nasrudim, só que para eles terminarem de escutar a história, né, saber como é o final da história, eles têm que ir desvendando enigmas. Aí, para cada pessoa que eles chegam para desvendar, ajudar a desvendar o enigma, a pessoa vai e conta uma história, né? Então, é um livro recheado de contadores de histórias que vão se lembrando dessas histórias do Nasrudim, né? Sobre o Nasrudim. E aí vão passando essas histórias para as crianças. E, assim, essas crianças acabam se enriquecendo com essas histórias que vão sendo escutadas. Eu acho muito bacana, assim, porque ele trabalha esse negócio da escuta, né? De saber realmente escutar. Deixa eu ver onde é que está aqui, está na página 47. Olha, vou ler para vocês aqui uma das histórias do Nasrudim. Difícil. A felicidade não está onde você pensa. Nasrudim, ao ver um homem muito desconsolado, perguntou-lhe o que o preocupava tanto. Não há nada de interessante na vida, irmão, disse o homem. Tenho muito dinheiro, nem preciso trabalhar, viajo pelo mundo afora buscando encontrar alguma coisa interessante. Até hoje, ainda não encontrei. Sem dizer nada, Nasrudim tomou a mochila do viajante e saiu correndo, feito uma lebre, pelo caminho. Como conhecia bem a região, logo desapareceu de vista. Tomou um atalho e, bem à frente, voltou à estrada principal antes do viajante, que precisaria passar por ali se quisesse ir a algum lugar. Colocou na beira do caminho a mochila que havia roubado do homem e se escondeu para esperar que o outro aparecesse. O infeliz viajante apareceu algum tempo depois, mais desconsolado ainda, pois nunca havia sido roubado antes. Quando viu sua mochila, correu para buscá-la, gritando de felicidade. Esta é uma maneira de produzir alegria, disse Nasrudim. Foi inteligente, mas deixou o pobre rei, coitado, morrendo de preocupação. Né? Então, é o modo sábio do Nasrudim. Tem algumas coisas que não são nem um pouco sábias, viu? Mas acaba sendo engraçado, gente. As histórias do Nasrudim acabam sendo muito engraçadas. Né? E aí, eles são histórias que vocês podem contar para diversos públicos, para diversas faixas etárias, que cabem muito bem. Você só vai ler e vai dizer, isso aqui eu acho que cabe melhor para esse público, isso aqui cabe melhor para esse daqui, né? Você vai discernindo aí. A Alessandra falou aqui, você falou sobre Libras, como contar histórias em Libras, qual a dica para começar? Eu não posso te falar sobre isso, porque eu ainda estou aprendendo, mas o primeiro passo é aprender Libras. O primeiro passo é aprender Libras, vai aprendendo Libras e procura canais no YouTube onde onde sejam contadas histórias em Libras. Tem alguns, eu não vou te falar agora porque realmente eu não estou lembrando, mas lá no grupo do WhatsApp você pode me lembrar que aí eu dou uma pesquisada e coloco lá, tá bom? Mas é só você pesquisar histórias em Libras no YouTube que com certeza aparece. Aprender Libras é o primeiro passo, aí depois as coisas vão acontecendo, viu? Ainda não aconteceram para mim, porque eu ainda estou aprendendo, estou muito no começo. Mas vai acontecer. Pronto, a Vera falou que ela
usa essas fichinhas para contar histórias muito bom, muito bacana. Na escola, trabalhamos com a plataforma Árvore de Livros. Nossa, gente, só amores pela Árvore de Livros. Eu gosto muito, acho muito bacana. Pronto, Bilica Chorando é da Isabelle Borges mesmo. Que bom, olha. Meu subconsciente, inconsciente, alguma coisa a gente lembrou. Gente, esse livro aqui, tá quase encerrando nosso tempo, mas esse livro aqui, tanto, ele é super caro. E ele tava de R$ 23. Super caro, assim, ele já chegou a R$ 70. Mas a última vez que eu vi ele estava de 50, mas eu comprei ele de 23. E ele é uma história cumulativa, tá? Que aí fala sobre esse bebê, que aí algumas pessoas vão chegando na casa dele para visitar ele e vão dizendo quanto amam ele, né? Eu amo tanto. Por isso que o nome dele é tanto. Que é as pessoas próximas a essa criança falando quanto amam essa criança. É muito legal, gente. É um livrinho grande, as ilustrações são bem bacanas. Muito boa, gente. Essa história é muito boa mesmo. E é um exemplo de conto cumulativo. Conto cumulativo é um tipo de conto onde as frases elas vão se repetindo e vão sendo agregadas outras frases. Um exemplo, a Grande Beterraba, que você também, que é o nome tradicional, o nome verdadeiro. A Grande Beterraba, que é um conto alemão, né, cumulativo, mas aqui no Brasil ele é conhecido como o Grande Rabanete ou o Grande Nabo. Tem outros nomes para ele, certo? Também tem a Casa Sonolenta, Caminhão Cachorro. Nossa, a Audrey e o Don Wood geralmente fazem histórias, né, cumulativas. A Formiga e a Neve. Vocês sabem aquele rato, meu querido, rato, eu que sou assim de fino trato para selar este contrato. Nananana. Pois pronto, foi baseado na história A Formiga e a Neve, que a formiga, né, prendeu lá o pezinho dela na neve, aí ela fala para a neve soltar ela e tudo mais, aí a neve diz que não pode, aí fala que para o sol ajudar, para não sei quem ajudar, não sei quem ajudar, não sei quem ajudar. Tem versões que ela morre. Mas tem versões que ela fica viva, tá bom? Então vai depender muito da versão que você pegar. Ótimo saber Libras é importante para atender a todos os públicos e não deixar nenhuma criança de fora, ou melhor, ninguém de fora. Gente, aprendam Libras. Só digo isso, aprendam Libras. É importante para que você inclua esse grupo, sabe? Acho que quanto mais pessoas aprendem Libras, mais pessoas são incluídas. Então, aprendam Libras, né? Não só por necessidades profissionais, mas realmente por essa questão de você poder agregar todo mundo no seu círculo. Todo mundo mesmo. Léo e a Baleia é uma história que fala de amizade, né? O meninozinho que encontrou uma baleia encalhada, aí levou para casa, ficou com medo de o pai descobrir e brigar, mas aí o pai descobriu e não brigou, né? Disse, não, mas filha, ela não pode ficar aqui porque o habitat dela é lá no mar, a família dela tá esperando e tudo mais, então é bem legal. Fala dessa relação entre pai e filho e também fala de amizade. Então é um ótimo livro. Eu tenho ele por conta do Leia para uma Criança, né? Solicitei, aí, né, deixaram aqui em casa, eu gostei. Muito legal esse livro. Esse daqui se chama As Serpentes que Roubaram a Noite e Outros Mitos. É um livro do Daniel Munduruku. As ilustrações desse livro aqui, gente, são muito fofas e foram feitas pelas próprias crianças Munduruku. E falam de mitos, de lendas do povo Munduruku, recolhidas no povo, pelo Daniel, né, do povo Munduruku. Mitos, lendas, histórias etiológicas, que são as histórias etiológicas, são histórias que falam da criação. Sabe aquelas histórias que você lê que fala da criação do céu, da terra, do fogo, porque o urubu é careca, né? Tem um negócio no meio e tudo mais. Porque isso e aquilo são contos etiológicos, né? Histórias etiológicas. Tudo isso pode ser agregado aí no seu repertório, tá? É muito amplo, o mar é muito amplo.
Eu fiz um Reels, acho que foi ontem, anteontem, sei lá, falando sobre alguns tipos de histórias que você pode escolher para contar, só alguns, poucos, né? Dentro do mar que é possível, tem aqueles ali. Contos de assombração, contos de terror, né? Só que tem que ter cuidado. Para crianças muito pequenininhas, contos de assombração pode não ser muito interessante. Elas podem chorar e você pode levar, se você trabalha em escola, pode levar um esporro dos pais e da coordenação. Nunca fiz isso, né? Mas é importante ter esse discernimento. Mas para as maiorzinhas, elas amam. Crianças, né, pequenininhas, mas elas gostam. Então, assim, para você contar um conto de assombração, tem que ser uma coisa muito, 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 muito leve, mas que você faça. Peraí. Mas que você faça aquela coisa assim de mistério, tá entendendo? Dá um sustinho de vez em quando, assim. Vai levando ali no ritmo delas, no ritmo da história que você vai ter lido, vai conhecer essa história, então você vai saber como levar aquela história de uma forma que não fique muito assombrosa, né? Para essas crianças. Aí aqui, A Festa no Céu, essa daqui é uma versão da Ângela Lago, né? Tem muitas versões da Festa no Céu, essa aqui é só uma delas. E aí é aqui que eu mais ou menos mais uma vez eu falo para que vocês conheçam as histórias da tradição oral, porque essas histórias da tradição oral são muitas, são inúmeras, 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 assim, sem números de histórias da tradição oral, contos de fadas, né? Tente ir além daqueles contos de fadas clássicos, são importantes, super necessário, é bom conhecer os clássicos, mas tenta ir além, gente, tem muito conto de fada, muito conto de fada, vocês procurarem na internet, vocês acham muitos contos de fadas. A gente geralmente conta os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, mas tem bem mais. Outra sugestão também é trabalhem as histórias do folclore não somente na época do folclore, né? Aí eu já estou falando aqui para quem estuda, trabalha mesmo em instituições, em escolas e tudo mais. Não trabalhem somente na época do folclore, trabalhem em outras épocas também, né? Para quando chegar no folclore, já se conheça bastante coisa sobre. Opa, eu acho que eu caí um momento, mas eu acho que eu voltei. Então, vou repetir. Não contem histórias sobre os povos originários, os indígenas, somente no dia do indígena. Não conte somente nessa época. Conte ao longo do ano, porque tem inúmeras histórias, mas a gente só lembra naquela data específica. Né? E essas histórias são para serem compartilhadas o ano todo, assim como demais histórias que conversam com algumas datas comemorativas. Nas datas comemorativas, ainda sempre tem gente para me lembrar do formulário, graças a Deus. Gente, se deixar, meu Deus, se deixar, eu não paro. Não paro. Cadê, menina? Saí foi do negócio aqui. Pronto. Pronto, Isabel, meu amor, tá aí. Deixei o negócio aí. Né? Então, contem essas histórias mesmo ao longo do ano. Gente, eu tinha até mandado para vocês no e-mail, né, falando de quais histórias contar, mas eu já falei isso ontem e hoje. Quais histórias contar? Vocês já sabem de quais salteado, né? São aquelas histórias que a gente gosta, histórias pelas quais a gente tem empatia, né, que realmente tocam a gente. Beijão, tchau, tchau. Cadê o bicho, gente? Gente, obrigada a vocês, viu? Obrigada a vocês por estarem aqui. A pessoa passa meia hora dizendo tchau, né? Obrigada, gente. Agora, tchau, tchau.